Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre nos envolva agora e sempre. Hoje nós vamos fazer uma palestra que é um bate-papo, tá? E ela é destinada a dois grupos. Ao grupo dos filhos. Quem que é filho? Aqui levanta a mão. Não, vocês são filhas. Filho. Isso. E quem que é filha aqui? Então, para esses dois grupos. Então, qual que é o tema que nós vamos apresentar e discutir? É piedade filial. Se nós somos filhos, como que nós devemos tratar os nossos pais? Por quê? Porque um dia pode ser que nós nos tornemos pais. E aí a coisa é um contínuo, né? Isso não acaba nunca. A perpetuação das espécies se dá pela continuidade do processo reprodutório. Então, isso daí é vai, volta, vai, volta, vai, volta. E este item ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que depois eu gostaria que quem tivesse oportunidade lesse o capítulo como um todo, para ver como se encaixa a piedade filial dentro desse pacote do capítulo 14. Então a gente faz a pergunta, né? O que é piedade? Não avançou? Avançou. O que é piedade? Quem tem piedade aqui? Ou vocês são carrascos? Tem um pouco de carrasco ou de piedade? Uhum. Tem um pouco, não tem? Tem. Que horas que a gente exerce a piedade? Um cachorrinho foi atropelado na rua. O que a gente faz? Chuta o cachorro ou socorre? Então isso é uma demonstração de piedade. Tá? Que mais? Grande garoto, exatamente. Então, a piedade, ela pode ser resumida como avante, agora, está muito rápido isso. Aqui. Seria a compaixão pelo sofrimento de outros. Então, esse outros é outros. Pode ser um ser humano ou pode ser um animalzinho, ou um animalzão, né? Depende. Então, é algo que nós temos dentro de cada um de nós, de querer ajudar o próximo. E por que a gente sempre tem a tendência de ajudar o próximo? Olha quanta pergunta eu já fiz. Alguém quer morrer? Se tiver em plena consciência, alguém quer morrer? Não. Então, a manutenção da vida é uma coisa instintiva. Como que é? Tem gente que nem quer morrer, não quer sofrer, não quer pagar suas dívidas. Mas ninguém tem que pagar dívida, a gente só tem que pagar a conta na padaria, no açougue. Essa dívida que a gente tem que pagar, tem que sofrer, isso é tudo papo furado. Tá? Nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para aprender com os eventos que acontecem conosco, para nós desenvolvermos a paciência, a perseverança. Não é sofrimento. Sofrimento é quando a gente pega uma farpa de bambu e enfia embaixo da unha e fica chacoalhando assim. Então isso é sofrimento. O resto que acontece conosco são experiências que a gente vai adquirindo. Então, quando eu vou numa determinada situação, estou vivenciando uma determinada situação em que alguém está correndo um risco de vida, eu tento auxiliar. Por quê? Porque da mesma forma que eu não quero morrer, instintivamente, eu não quero que ninguém morra. Porque isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? Desde quando não existia o homem aqui na Terra, que só tinha bichinho, só tinha plantinha, depois das plantinhas só tinha bichinho, depois dos bichinhos começaram a aparecer os bichões e depois apareceram os homens. Tá? Ninguém quer morrer. Então a gente se condói, a gente tem uma compaixão
quando a gente vê o sofrimento de alguém. E esse sofrimento, quando ele é vivenciado por esse outro alguém, só esse outro alguém sabe a quantidade do sofrimento que ele está tendo. Por quê? Porque nós somos individualidades. Se eu falar para você, eu estou com dor na perna, está doendo muito. Vocês sabem quanto é o meu muito? Não. Dá para ver como é que funciona a individualidade? Então, cada um vivencia uma determinada situação de acordo com a sua capacidade de entendimento daquela situação. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos brincar um pouquinho sobre o que é mais essa piedade. A gente já falou como é que seria, dos bichinhos, das pessoas, um indivíduo doente, um familiar doente, um liquidificador quebrado, ele não está doente? O que eu vou fazer? Vou deixar ele lá ou vou mandar para consertar? Então eu tenho piedade dele, porque ele tem que trabalhar, ele foi inventado para trabalhar. Então, as verdades têm que valer para tudo. Não só para o ser humano, tem que valer para o ser humano, para o passarinho, para as máquinas, porque tudo funciona. E tudo tem que funcionar de acordo com as leis de Deus. Então, o que mais que vocês considerariam que seja piedade? Podem falar. Nós já falamos, compaixão, o que mais? Quando vocês sentem uma determinada coisa daquele cachorrinho que foi atropelado, o que vocês sentiram naquele instante? Dó, opa, está melhorando. O que mais? Vontade? Vontade de cuidar. O que mais? Tem uma lista desse tamanho aqui, hein? Ajudar. Socorrer. Que mais? Pena. Como? Pena. Pena. Que mais numa situação de piedade? Colocar? Colocar-se no lugar do outro. Quem que falou dor aí? Dor. Isso. Você falou em empatia. Então vejam que dentro da nossa vida a gente precisa aprender a fazer as coisas. E uma coisa que é certeza absoluta é que nós só fazemos o que sabemos. Vou convidar vocês a fazer Asdrúbal. Asdrúbal. Quem vai fazer Asdrúbal? Não sabe, não faz. Então, se eu passar a receita do Asdrúbal para vocês, o que vocês vão ter que fazer com essa receita? Fazer a primeira vez. Vai dar certo na primeira? Depois vão fazer de novo. Depois de novo, de novo, de novo. Então, tudo que nós aprendemos, nós só conseguimos realizar na sua plenitude se nós treinarmos. Vamos pegar um exemplo essa semana. Anteontem, né? Teve o jogo do Grêmio e do Flamengo. Tá? O pleno favorito era o Grêmio. E olha que coisa legal. Os dois times entraram no campo. Os religiosos entraram rezando, pedindo para Deus fazer o quê? Fazer o time dele ganhar. Então os flamenguistas pediram para o Deus Flamengo, Deus Flamengo, ajuda para a gente ser campeão. E os gremistas, o que fizeram? A mesma coisa. Pediram para o Deus gremista deixar com que eles ganhassem. Quem ganhou? Quem jogou melhor. Por quê? Porque treinou mais do que o outro. Então, o nosso processo de aprendizado é por treino. Então, se a gente for treinando, a gente vai aprendendo. Então, num estado de piedade, a gente se condói com aquela situação e depois a gente vai vendo em que estados a gente pode ter clemência,
ter a benevolência, comiseração, compadecimento, aquilo, né? Sentir a dor do cara. Então eu estou no lugar dele, gerou empatia. Ele e eu somos a mesma coisa. Compaixão, condolência, consternação, dó, dor. Eu sinto a dor do outro. Eu estou vivendo o que ele está vivendo. O que aqui? Enternecimento, humanidade. Então, humanidade, como que a gente entende? O indivíduo ele é bem humano. A gente não fala? Ou ele é desumano? Quando o indivíduo é ruim, é perverso, a gente fala, esse cara é desumano. E quando a gente fala, pô, esse cara, ele é humano. Por quê? Porque é uma pessoa que agrada, uma pessoa que internece, uma pessoa que acolhe, uma pessoa que tem piedade, lástima. Opa, volta. Lástima, mágoa, maviosidade, meiguice. Quando a gente pega o cachorrinho que está atropelado, a gente pega ele, ou fica acariciando? Acariciando. Guardem a carícia aí, que a gente vai usar ela mais na frente. Misericórdia, miseração, meiguice, pena, vocês falaram pena, né? Pêsame, sensibilidade. Esta aqui é uma ferramenta que faz com que nós entendamos o que acontece. A sensibilidade é igual ao desconfiômetro. Se nós treinarmos a nossa sensibilidade, a gente vai começar a perceber coisas que a gente não imagina que existe. Um cego, ele não consegue ler um livro com os dedinhos? Por quê? Porque ele treinou a sensibilidade do tato. Então é tudo o que acontece aqui é uma questão de treino. Ternura, bondade e caridade. Então a piedade engloba tudo isso. E o nosso tema é piedade filial. Então, quando a gente começa a fazer uma análise global, a gente vai verificar o seguinte. Nós vamos agora fazer uma viagem. Tá? Lá atrás, muito tempo lá atrás, na época de Moisés, ele já se preocupava com a piedade filial. E ele faz o quê? Ele escreve os mandamentos. Ele não fez os 10 mandamentos? Não escreveu os 10 mandamentos? Como é que foi escrito os 10 mandamentos? Ele subiu numa montanha e desceu da montanha com a tábua, que era uma pedra escrita. Como que Deus escreveu nessa pedra? Não foi Deus que escreveu na pedra. Os espíritos que trabalhavam junto com Moisés, através de um fenômeno de efeito físico, modificou aquela matéria e transformou a energia deles como se estivesse raspando a superfície da pedra e escreveu lá. Então, os espíritos que assessoravam Moisés, e naquela época ninguém sabia que os espíritos existiam, era só Deus, né? E tinha um monte de deuses, não tinha um monte de deuses? Tinha o Deus chuva, o Deus trovão, o Deus sol, o Deus vento, o Deus fartura. Aí Moisés falou, opa, vamos juntar tudo num Deus só, fica mais simples, né? Então, o que ele faz? Ele já preocupado com essa condição, ele determina os 10 mandamentos, os espíritos que trabalham com ele trazem a informação sobre os 10 mandamentos para dar uma ordem social, para montar uma estrutura social. Por quê? Porque eles eram escravos, os judeus eram escravos, lá dos egípcios, eles tiveram a liberdade, foram para lá para ter a sua própria vida, e era tudo bagunçado. Então, os 10 mandamentos vieram como uma lei para organizar isso. Depois ele escreve os 5 livros do Pentateuco. E aí o que vai acontecendo? Ele tem um item de um dos mandamentos que ele fala: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Por quê? Porque ele já vivenciava filhos
que não tratavam bem os pais. Isso não é legal. Moisés também achou que não era legal. E os espíritos que assessoravam Moisés, o que fizeram? Escreveram isso através, como eu já disse, através de um fenômeno de efeito físico. Em vez de psicografar com a caneta, vocês não vieram agora aqui buscar uma mensagem de alguém, de algum ente querido? Então o médium recebe a informação do espírito e materializa a ideia do espírito. É um fenômeno de efeito físico, ele escreve. Naquela época o médium era Moisés. E o Moisés liberava a energia dele era tão forte que gastava a superfície da pedra, e ele escrevia na pedra. Porque não tinha internet, não tinha computador, não tinha imprensa. As coisas eram escritas ou no papiro ou eles grafavam em pedras. Isso, depois da escrita no papel, veio muito mais tarde, que com o uso do papel. Então, quando teve os 10 mandamentos, isso ocorreu durante o Êxodo, e ele fala sobre o tratar bem dos pais em Êxodo, e ele fala em Deuteronômio, que são 2 dos 5 livros que organizam a sociedade judaica. Então, por que é difícil nós tratarmos bem os nossos pais? A gente tem paciência com os velhos? A gente dá chance para os velhos? Então veja que coisa de interessante. Por que é difícil de fazer? Porque a gente não treina. A gente não treina a paciência. A gente não treina a tolerância. A gente não treina a amizade. Que mais? Vai. Então, nesse processo evolutivo, aí a gente vai pegar agora, desde o nosso nascimento até os dias de hoje. Tudo bem? Então, para os que são novos, nós vamos mostrar uma coisa aqui que os velhos conhecem. Sabe o que significa isso? Já ouviu falar em cegonha? Isso, olha que bacana, a gente aprendeu que a cegonha que trazia o bebê. Porque era proibido falar no ato sexual. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe se casou com meu pai, e na noite de núpcias, meu pai foi lá abraçar minha mãe. Tá certo? E minha mãe ficou assustada, ela saiu correndo do quarto. E ele, com o pênis erecto, querendo manter uma relação sexual com ela. Ela ficou lá, ela nem sabia o que ia acontecer, porque era proibido, não era usual falar da atividade sexual, e até há pouco tempo atrás, ninguém nascia a não ser por uma atividade sexual. E o sexo é pecado. Olha que coisa complicada. Aí a igreja inventou um perdão do pecado venial, que é o pecado do nosso nascimento, que é fruto do ato sexual. Olha só que complicado são as definições dentro das religiões. Então, o que acontece? Quando a cegonha nos trouxe para os mais velhos, quando nós estávamos prontos para nascer, após o nosso nascimento, o que foi a nossa primeira exigência? Nossa nascendo. Cada um de nós está nascendo agora. O que vocês querem já? Mamar. Alimentação. Por quê? Porque sem alimento morre. Então a nossa vida é sempre busca de 2 coisas: de alimento e de conhecimento. O alimento para dar vida física e o conhecimento para dar vida espiritual. Quando vocês aprenderem a fazer as Asdrúbal, vocês não estão com maior conhecimento? Quando vocês treinarem a paciência, vocês não estarão com maior conhecimento? Pode acontecer uma desgraça e você é paciente, não arranca os cabelos. A gente fala, arrancar as calças pelo pescoço, A gente não pode chegar nesse nível, senão desequilibra mais ainda. Além da alimentação, logo em seguida da alimentação, o que nós recebemos?
carinho, proteção. Aí nós fizemos cocô. Sujamos a fralda. Cuidados básicos. Então, é a nossa segunda exigência. Então, quando a criança ela está envolta lá no coelho e na fralda antiga, né? Agora é tudo descartável, tá? Mas quando ele está com aquela fralda ensopada, cheia de fezes lá dentro, ela fica quietinha ou ela mete a boca no mundo? Chora. Por quê? Porque nós temos uma faculdade chamada irritabilidade, que é algo que está acontecendo comigo que eu não concordo. Então eu tenho que mudar aquela situação. E isso me irrita se eu ficar daquele jeito. Aí eu resmungo. Isso é natural. Faz parte da nossa construção espiritual. Depois que nós tivemos os cuidados básicos, a mamãe trocou a fralda, passou talquinho, essa coisa toda, que mais que a gente exigiu? Vocês não foram filhos? Colo, carinho, que mais? Dormir. Aconchego. A gente pode resumir em atenção? Uma criança, quando chega em casa, ela não é o centro de atenção de tudo, mas ainda na casa da avó, né? A avó até esquece a panela lá no fogo, queima tudo, mas ela não solta o neto ali que está chegando. Tá? Então, esse processo de alimentação, que é para garantir a nossa sobrevivência, os cuidados básicos de higiene e medicação. Quando a gente estava com febre, a gente não tomava um remedinho? Se estava com diarreia, não dava um chá de goiabeira para a gente? Hã? Não era assim? Quando eu exigia atenção, o que eu queria nessa atenção? Orientação, porque eu não sei fazer. Eu não sei. Eu vou fazendo experimentos. Aí o meu pai e minha mãe vão me direcionando. Aí eles inventaram a palavra não. Não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro. Não pode. Então isso é tudo um direcionamento. Então, esse processo da orientação e do acompanhamento da nossa formação física e moral. Os pais foram nos dando isso. O nosso papai e a nossa mamãe não ensinou para a gente que o que não é teu, não mexa? Não é assim que a gente aprendeu? Se não é teu, não mexa. Tá? E minha mãe tem um método, né? Se a gente chegasse em casa com uma coisa diferente, de onde veio isso? Tá? E nesse processo de orientação, lá atrás, quando eu era moleque, eu era um moleque de rua, e eu não sei se foi azar ou se foi a sorte, minha mãe era cabeleireira. Tá? E eu fazia as minhas artes, quebrava vidraça, matava passarinho, tudo aquilo que aquele moleque de rua fazia. Então tinha dia que eu chegava em casa e a minha mãe me pegava, ela me chamava de cachorro sem vergonha. Ela me pegava pela orelha, cachorro sem vergonha, tinha uma cinta atrás da porta e xilap, xilap, xilap. Mãe, por que eu estou apanhando? Porque você quebrou a vidraça da casa da Dona Maria. Pô, mas isso faz 15 dias, mas eu só fiquei sabendo hoje. Por quê? Como ela era cabeleireira, quando a Dona Maria vinha fazer os mise-en-plis lá, ela falava, o seu filho na minha casa quebrou a vidraça. Então eu sempre apanhava depois, muito tempo depois. Então essa atenção, essa formação, a gente foi direcionado para ter um comportamento moral, né, de fazer as coisas certas, na chibata, né? Não era assim? Né? Hoje não. Quantas vezes você apanhou? Várias, olha só, né? Mas sabendo por que está apanhando, não é? Não foi assim? Ah, eu tenho 3 filhos e a gente falava, ó, isso pode, isso não pode. Se faz o que não pode, merece o castigo. E o castigo é um tapa na bunda. Tudo bem? Então eles vinham lá, quando eles faziam uma arte, que a gente ficava sabendo, o que acontecia?
Era para fazer ou para não fazer? Para não fazer. Qual que é o castigo? Um tapa na bunda. Então vira. Então eles viravam. Aí dava um tapa só. Pá! Bem instalado. Ah! Tá com vontade de chorar? Sobe, vai na privada, chora na privada. Acaba todo o choro, puxa a descarga e desce. Então, um processo com orientação, diferente do processo que eu tive da minha mãe, que eu apanhava sem saber por quê, né? Por causa da defasagem de informação. Então, essa formação física e moral, ela é nos dada pelos nossos pais, ou por aqueles que substituem os pais, que são os cuidadores de uma maneira como um todo. Aí nascemos, chegamos. O que vai acontecer com a nossa chegada? Festa de comemoração. Na festa, aparece quem lá? Parentes que você não via há muito tempo. Então, com a nossa chegada, começam a aparecer os reencontros. Então, esse reencontro pode ser o reencontro físico das pessoas que estavam desaparecidas nessa vida, ou pode ser um reencontro de espíritos que estavam afastados. Então, um filho pode ser colocado dentro de um lar em que esse pai, essa mãe e esse filho viveram juntos 800 anos atrás. Não que o pai tenha sido pai, não que a mãe tenha sido mãe, não que o filho tenha sido filho 800 anos atrás. Porque para o espírito não tem sexo, ele nasce um pouquinho homem, um pouquinho mulher. Então ele vai fazendo experimentos para aprender como que é lidar com homem e com mulher. Ter os sentimentos, as sensações de homem e de mulher. Então esse reencontro é o reencontro dos parentes que aparece trazendo o presentinho, tá? Ou o reencontro de espíritos que aparecem para conviver conosco. E aí sim é que esses reencontros nos levam à condição do nosso planeta hoje, que é um planeta de expiação e provas. Então, cada vez que a gente encontra alguém, nós estamos sendo submetidos a uma prova com esse alguém. A gente pode se dar bem com esse alguém ou se dar mal. Tá? Tem pessoas que você conhece, nossa, tem uma relação legal, não tem? Você já, pô, que pessoa legal, agradável que ela veio, né? E tem outros que encosta, você fala, já aconteceu isso com vocês? Então isso o que é? É a questão da afinidade espiritual. Então quando há uma afinidade, há uma harmonia dentro do contexto. Então dentro desses reencontros, a coisa começa a enroscar, por quê? Porque nós vivemos num planeta de expiação e provas. Num planeta de expiação e provas, eu tenho uma família espiritual, que são aqueles que têm afinidade para o bem, para fazer as coisas juntos. E dentro dessa família espiritual, eu tenho aqueles espíritos que não gostam da gente. Por quê? Quando eu quebrei a vidraça da Dona Maria, ela não ficou com raiva de mim? Ela me gosta ou não gosta? Ela me odeia. Se ela não me perdoou e ela morreu, nas bandas de lá, qual é o sentimento que ela vai ter comigo? De ódio por eu ter quebrado a vidraça dela. E no caso, nesse caso, a gente era moleque, né? E era moleque de rua. Quando eu apanhei porque eu quebrei a vidraça da Dona Maria e ela me acusou para minha mãe, o que eu fiz? Eu peguei um arame, amarrei 2 pedras na ponta do arame e joguei no fio que alimentava a casa dela. Deu curto-circuito. E naquela época a Eletropaulo não vinha na hora, demorava uma semana, então ela ficou uma semana sem luz. Percebe como que é a ação e reação? Se a gente não tem uma orientação adequada, a gente sempre reage querendo se preservar. E às vezes essa nossa reação é uma agressão muito forte para com os outros. Então ela ficou 2 vezes com raiva minha. Uma por eu ter quebrado a vidraça e outra por ter ficado sem luz. Ela não sabe quem foi que derrubou o fio da casa dela, mas fui eu. Tá certo?
Então eu já pedi o meu perdão para ela, tá? Ela já morreu, né? Era uma senhora e tal. Mas pode ser que ela não tenha me perdoado. Mas eu, de coração, pedi perdão. Se ela não me perdoou, o problema é dela. Tá? E dentro desses reencontros, existe a família espiritual, que nós já falamos, que tem afinidade. Os espíritos que são afins com a gente nos ajudam, os que são contra a gente nos prejudicam. Como que ele prejudica? Através das ideias. Um espírito não, por mais ódio que a Dona Maria tenha de mim, por ela estar morta, e ela falou, eu quero matar o Norberto, de raiva. Ela não consegue me matar, como espírito. Por quê? Porque ela não tem força física suficiente para me estrangular. Tá? Então, fica só no sentimento. Além da família espiritual, e tem aqueles que não gostam de mim, aí nós temos o quê? A família consanguínea. A família consanguínea é o papai e a mamãe. Então, o papai e a mamãe, eles são, dentro de uma análise feita na espiritualidade, para que haja reencontros, para transferência de conhecimento, para gerar harmonia, para desenvolver a piedade entre os envolvidos. Quando a Dona Maria se conscientizar de que eu fiz aquilo porque eu era um moleque travesso, ela vai se apiedar de mim, ela vai ter piedade. Puxa vida, o Norberto, apesar dele ser loirinho, bonitinho, ele era o capeta, né? Vou perdoá-lo, aí legal. Então ela vai fazer parte da minha família espiritual desse lado aqui. Tá? Agora o papai e a mamãe, volta. O papai e a mamãe fazem parte da família consanguínea. A família consanguínea não quer dizer que o pai vai gostar do filho, que a mãe vai gostar do filho, que o filho vai gostar da mãe. Não obrigatoriamente. E a gente nota isso, né? A gente cuida bem das crianças, chega numa determinada idade, o pai perde o controle sobre aquela criança. E vocês já devem ter visto que filho mata pai. Sim ou não? Sim. Ainda mais se o pai tem grana. A Richthofen lá não matou o pai e a mãe para ficar com a grana deles? E foi, sim, mas ela fez parte do processo. Tá? Então, não há, dentro da família consanguínea, uma afinidade espiritual. Ali é um encontro para ajustes, para, como nós já falamos, treinar a paciência, a perseverança, a sensibilidade, a razão, discernimento, a força de vontade de querer organizar tudo isso. É tudo um processo que não para. Então, já estamos aqui, já nascemos, já sabemos que estamos reencontrando, tem a nossa família espiritual, tem a nossa família consanguínea, que esse é o papai e a mamãe, e olha só como, com o avanço da ciência, as coisas estão mudando. Quando a gente fala na família consanguínea, é quando o único processo reprodutório era através do ato sexual. Hoje eu posso criar uma criança, gerar uma criança sem o ato sexual. Eu pego o espermatozoide do papai, o óvulo da mamãe, faço uma fertilização in vitro, uso uma barriga de aluguel. Então são coisas que estão se encaixando. Então quem que vai manipular tudo isso? O espírito reencarnante. E eu posso já fazer um filho sem ato sexual. De que jeito? Você, como é que eu faço? Você está estudando. Trabalhando com as células tronco. Não teve aquela novela, O Clone? Por quê? Porque naquela época estavam fazendo as pesquisas. Tá? Então, se eu pegar uma célula tronco minha, eu me faço aqui igual, fica uma duplicata do Norberto. Então, o processo reprodutório, ele vai modificando à medida em que a humanidade vai avançando. Mas eu sempre vou ter que ser cuidado por alguém. Eu sempre vou desenvolver afeto,
carinho, fraternidade, compaixão para aqueles que são meus cuidadores. Eu posso, através da ciência, criar um Norbertinho aqui, mas alguém vai ter que dar comidinha para ele, alguém vai ter que trocar a fraldinha dele. Então, o cuidador vai assumir a função de pai e vai ter a responsabilidade para quê? Para dar toda aquela educação que a gente veio buscar nesse processo de convivência. Aí nós já estamos prontos para começar a crescer. Então, olha que beleza. Já estamos desse tamanho, tá? O nosso papai e a nossa mamãe felizes da vida, porque aqui a gente não reclama, a gente não contesta, a gente obedece o que o papai e a mamãe faz, tá? Então, nós criamos uma família. Nós estamos inseridos numa família. Então, meu papai e minha mamãe, eles se acertam lá e fazem o quê? Eles têm a mesma forma de pensar para me educar. Então, esta criança, ela vai ser fruto do quê? Da orientação em comum acordo que o pai e a mãe tiverem para passar a orientação para a criança. Porque se o pai fala não pode e a mãe fala pode, imagina a confusão na cabeça da criança. E Jesus nos alertou isso no seu evangelho, quando ele fala que o teu sim seja sim e que o teu não seja não. Então, ou é ou não é. Não pode ficar em cima do muro. Então, toda e qualquer ação que os nossos pais tomaram conosco deveria ter sido tomada em comum acordo. Para não haver o quê? O sim de um e o não do outro, ou o não do outro e o sim do um. Tá? E é muito comum, né? Muitas famílias, a mãe perde o controle do filho. E aí o que ela faz quando o filho é arteiro? Ela fala, espera o teu pai chegar. O pai está trabalhando o dia inteiro, não sabe nada do que aconteceu. Aí ele entra em casa, aí a esposa descarrega um caminhão em cima dele. Seu filho é mal educado, vai lá e dá um cacete nele. Mas eu vou dar um cacete nele por quê? Por causa disso. Mas você não estava em casa, por que você não tomou ação de imediato? Então percebe que há uma discórdia? Então quando há discórdia, quem que é prejudicado? O filho. Tá? Então dentro desse negócio, quando eu tenho harmonia absoluta ou relativa, dentro das divergências temporais. Uma divergência ela não pode perdurar. Há divergências entre os casais. Mas, se conversar, se entende. Não é melhor um acordo mal feito do que uma guerra declarada? Então, quem tem condições cede. Porque se um não ceder, o pau vai continuar comendo infinitamente. E quem vai sofrer com isso? A criança. O que eles fazem? Os nossos pais não compartilham as coisas dele para conosco? Então, na harmonia da família, essa criança vai ter a mesma forma de pensar do papai e da mamãe. Se o lar for harmônico, essa criança vai ser mais tranquila ou vai ser mais agitada? Então, a harmonia do lar é transferida para a criança. A criança vai sendo treinada a viver em harmonia. Quantas vezes os nossos pais deixaram de fazer coisas para eles para nos atender? Sim ou não? Então, o que acontece aqui? Eles, papai e mamãe, compartilham coisas que eram exclusivamente deles para com o outro. Quando não tinha filho, eles namoravam o dia inteiro, né? Queridinho aqui, queridinho ali, um ajudava o outro e tal. Nasceu o filho, normalmente a mulher adota a criança como substituto e passa a se dedicar muito mais à criança do que ao marido. É natural, é um instinto de preservação de mãe, tá? O marido que não entende isso fica revoltado, passa a ter ciúmes do filho. Olha como a coisa fica complicada. Então, quando a gente vai treinando viver em harmonia,
a gente vai suplantando as dificuldades temporais. E, dentro desse compartilhar, há inclusive sacrifícios de verdade. O pai trabalha, a mãe trabalha para poder dar uma educação mais adequada para o filho. Por quê? Porque a gente sempre quer o bem dos nossos filhos. Então, se tudo funciona harmonicamente, existe o quê? Um reconhecimento. Desde pequeno, eu vou reconhecendo o sacrifício que os meus pais fizeram para eu sair do bico da cegonha, ter a fralda trocada, ter o carício, a carícia, ter a mesma forma de pensar, para depois acontecer o quê? Sair de casa. Então, quando nós, como filhos, adquirimos uma certa autonomia, o que a gente faz? Vai se virar por conta própria. Esse se virar por conta própria, normalmente acontece o quê? Um enrosco, né? A gente se engancha em alguém, ai, que legal, tal, e aí vai fazer o quê? Vai começar o processo tudo de novo. Lembra que eu falei quem é filho, quem é filha? Por quê? Porque o processo é contínuo. Então, quando há uma união, dependendo de onde nós estamos olhando, sempre vai aparecer um agregado. A família do noivo acha que a esposa, a namorada, é uma agregada. Então a família do noivo privilegia quem? Ele. Por quê? Porque ela é de fora. Não tem um ditado popular que diz que sapo de fora não chia? Se eu olhar pelo lado da noiva, quem que é o agregado? O noivo. E aí o que vai acontecer com a sogra em relação ao noivo? O que vai acontecer com o pai em relação ao noivo? Veio roubar minha filha. Ele cuidou durante um período muito grande, se dedicou, aí chega um cara que ele nunca viu mais gordo, e o cara sai com a filha dele debaixo do braço. Olha só se a gente não for treinado para isso. As dificuldades que acontecem. Então, o agregado, ele atende aos desejos individuais. Eles começam a fazer acordos para se dar bem. Isso não quer dizer que os que estão aqui atrás e os que estão atrás aceitem isso na sua plenitude. Tem sempre um si. Tá? Ainda mais se depois de um determinado período isso aqui enrosca, aí as mães, principalmente, falam, eu te falei que ele não prestava ou que ela não prestava. Já viram esse filme? Ah, já viram? Que cinema que passou, hein? Então, o que vai acontecer? Esse agregado, ele tem o quê? Por que ele é rechaçado dentro do grupo? Por um fato muito simples. Ele tem uma forma diferente de pensar. Essa família aqui, lembra a criança que foi educada num determinado jeito? Imagina se essa criança fosse aqui a moça, em que a família dela criou essa menina com outros valores, totalmente diferente de um e de outro. Então, essa forma diferente de pensar, se ela não for harmonizada, vai tumultuar as duas famílias. Isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque aí começa aquela vibração negativa, aquela interferência na relação do casal. A mãe vai meter o bedelho, o pai vai meter o bedelho, e aí fica um tumulto generalizado. Então, resumindo, o agregado é um intruso. E a gente gosta de intruso? Mas eu preciso treinar a receber um intruso. Senão eu vou brigar com ele toda hora. Então, esse intruso é fruto do quê? Das disputas, dos ciúmes do pai e da mãe para com o filho ou para com a filha. E a rivalidade entre os pais.
Quando tem um almoço de família, que vem o sogro de um e a sogra de outro, e se juntam, é muito difícil os sogros se darem bem. Sim ou não? Hã? Exatamente, exatamente. Então esse processo é da não aceitação, é uma coisa natural. Por quê? Por causa da diferente forma de pensar, porque cada um foi criado de um jeito. Mas aí a coisa vai evoluindo. Nossos filhos casaram, nós já somos papais, esses daqui são os nossos filhos que casaram, e aí quem que resta? Nós. Nossos filhos já casaram, tá? Lembra que nós nascemos, tivemos o filho, nosso filho cresceu, casou, e agora somos nós aqui. Então, enquanto está o marido e mulher, os pais vão envelhecendo. Pela convivência, aquele amor platônico, sem ti não viverei, essa história toda, vai passar por quê? Por uma relação de cuidar. Então, um cuida do outro. Por quê? Porque aí tem a fraternidade, tem a caridade, tem a compreensão, tem a sensibilidade, tem a tolerância, tem o livre-arbítrio, que a gente respeita o livre-arbítrio do outro. Então, dentro desse processo, ambos começam a cuidar um do outro. Eles deixam de se dedicar aos filhos, que os filhos já foram embora, e passam a os dois se dedicarem. Então começa um novo namoro depois que os filhos vão embora de casa. E aí o que vai acontecendo dentro desse processo? O papai, que somos nós, e a mamãe, que somos nós, temos o nosso próprio território. Nós fazemos a nossa casa como nós queríamos, igual de antes de nascer o filho. Quando nasceu o filho, a casa mudou tudo, não muda? Quando o filho vai embora, a casa muda tudo de novo. Por quê? Porque eles se entendem perfeitamente e fazem um rearranjo para garantir o seu território. Porque dentro do seu território você tem a sua segurança. Você se sente bem dentro do seu território. Um vai cuidando do outro e dentro desse processo de cuidar e defender o território, um vai aceitando e compreendendo as manias do outro. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando com mania. E o outro fala, mas esse velho está cada vez mais chato. Não é assim? Então, eles se cuidam, têm o território próprio, e aí eles têm uma vida independente. Eles são independentes. Se aposentaram, estão recebendo INSS, não importa se é muito ou se é pouco, não precisa dar de comer para o nenezinho, porque o nenezinho já virou um nenezão, então eles têm uma autonomia, eles são independentes. Até quando? Até quando os dois partem. Então, a primeira grande separação vai ocorrer. A gente não sabe quem vai primeiro, mas dados estatísticos, vocês matam nós. Tem muito mais viúva do que viúvo. Tá vendo como não é mole aguentar esse casamento? Então o homem sucumbe, o homem é mais fraco, a mulher é mais forte. E ela está lá persistente e a gente já entregou os pontos. Então, o que ocorre em determinado estágio da nossa vida? Ocorre a morte ou uma doença. Quando ocorre a morte ou uma doença, aí surge o quê? O isolamento daquele que sobrou. Porque eles estavam convivendo tão legal juntos, que aí, se um foi embora, perdeu o chão. Tá? E aí a coisa começa a complicar. Por quê? Porque como ele não tem o apoio do cônjuge, ele se acha mais incômodo. Porque quando estava com o marido ou com a esposa, os dois se entendiam. Iam no aniversário da netinha,
A molecada correndo, os primos brincando, bebendo, e os dois velhinhos lá no cantinho, né? Assim que fica. Tá? Aí morreu um. Aí fica um velhinho só sozinho num cantinho. E aí a gente quer cuidar do velho, não deixa o velho fazer nada. Se a gente não deixa o velho fazer nada, ele vai se atrofiando. Ele vai perdendo a musculatura, a agilidade, e vai ficando cada vez mais inservível, porque a gente quer preservá-lo, então tem que dar trabalho para o velho. Enquanto ele tem trabalho, ele tem vitalidade. Então, é tudo questão de treino e de como isso vai ser feito ao longo do tempo. Então, dentro desse isolamento, ele faz um afastamento social. Por quê? Porque na grande maioria, pós-morte, o indivíduo fala, eu queria ir junto. Já ouviram isso? Ah, na nossa família, tinha um casal, né, dos meus primos, e eles eram extremamente religiosos, né? Iam à igreja toda semana, aquela coisa toda, tal. Morreu o marido. E ele era o esteio da família, tá? Ele trabalhava, ele tinha uma indústria de sapato, o cara era um avião. Aí ele morreu. Sobrou a minha prima. Na hora de fechar o caixão, essa minha prima, ela era do meu tamanho, assim. Então imagina o defunto no caixão. Essa minha prima pulou dentro do caixão e falou, fecha o caixão que eu vou junto. E para tirar aquela mulher de 120 quilos de cima daquele caixão. Então, quando a gente fala aqui de queria ir junto, isso é real. Isso a gente vivencia em velórios. Por quê? Porque a pessoa não tem a compreensão da vida espiritual, não tem a compreensão da vida após a morte. Por isso que é importante nós sabermos das coisas. Então, num contexto geral, a vida do que sobrou perdeu sentido. Por quê? Porque ele ficou órfão do companheiro ou da companheira. Tudo isso é real? Como resolver isso sem gerar conflitos? Vai acontecer conosco? Vai. Como nós vamos fazer isso sem gerar conflitos? Lembra que tem um agregado? Então, aí são acordos que devem ser estabelecidos entre os filhos. Para quê? Para cuidar do pai ou da mãe que sobrou. E aí é que ele vai exercer a verdadeira piedade filial. Porque enquanto estava o papai e a mamãe ali, velhinho, capenguinha, um segurava as pontas do outro. Quando um vai embora, aí a pessoa fica perdida. E alguém tem que dar o apoio. Quem que vai dar o apoio? O vizinho ou os filhos? Deveria ser. Deveria ser. Então, sobrou a mãezinha. Tem 3 filhos. 2 noras e um genro. Quem dos 3 vai cuidar? As noras? Quem que é intrusa aqui agora? A família dos filhos está perfeita. Está funcionando normal. Chegou um novo filho, com 80 anos de idade e doente. É o inverso. Essa pessoa vai precisar de quê? Primeiro, alimentação. É a mesma coisa do bebê. Segundo, higiene básica. Tudo bem? Ela não consegue mais ir no sanitário, vai ter que colocar um fraldão. Depois do fraldão vai ter que colocar uma sonda. Quem vai fazer isso? A nora? Ou o filho? Teoricamente o filho, né? Teoricamente. Isso, mas aí a mamãe demanda muito tempo e ele trabalha. E não pode chegar atrasado, senão ele perde o emprego.
alguém ou foi no asilo. Ou no asilo. Então, o importante é o acordo para ver quem vai cuidar. E o segundo acordo, qual que é? Como cuidar. Então, quem cuida e como cuida. Então, se essa pessoa necessita de cuidados especiais, o filho tem condições de dar esses cuidados especiais? Ele fez curso de enfermagem? Ele sabe enfiar uma sonda? Olha como é complicado, hein? Então a gente precisa decidir em conjunto com os demais irmãos ou com o próprio sobrante. Com o próprio sobrante. A minha mãe já falou. Minha mãe tem 66, minha mãe tem 88 anos. Ela é mais lúcida que eu. Mais lúcida que eu. Ela dirige um centro espírita. E ela já falou, o dia que eu ficar torta, me coloca num asilo. Ela já pediu isso. Ela falou, não quero perturbar a vida de ninguém. Tudo bem? Quando eu entortar, me pegue e me leve para um local onde eu vou ter assistência adequada, que é como cuida. E agora vem o dilema, que é o seguinte: vou cuidar em casa ou vou mandar para um asilo? Se não foi feito o acordo com o sobrante. Exatamente. Então vejam que dentro dessa nossa viagem, a gente viu que lá atrás Moisés deu uma orientação, que é honrai o pai e a mãe, porque todos um dia chegaremos nessa situação. Então, de acordo como nós fomos criados, nós vamos responder ao nosso processo de criação. Então, a forma... Lembra que eu falei como é que nós vamos fazer isso? Lembra a interrogação? Sem gerar conflito. Nós temos que passar por esse processo e não se revoltar com o processo. Como que eu consigo adquirir conhecimento para não me revoltar em qualquer situação, por mais difícil que ela seja? Nesse caso, é se colocar no lugar do outro e saber que um dia eu vou estar naquela situação. Isso. E aonde é que está tudo escrito? Nos evangelhos de Jesus. Então, se nós desenvolvermos, desde o primeiro instante, a família sobre bases evangélicas, com conversa, com diálogo, com esclarecimento, nós passaremos por toda essa viagem. Lembra que eu falei no início que nós vamos fazer uma viagem? Então, nós nascemos e envelhecemos. E agora alguém vai cuidar da gente. Se quem for cuidar da gente receber uma orientação evangélica de nós, nós seremos bem tratados ou maltratados? É por aí. Tá, muita paz a todos.